Olá, então, bem-vindos a mais um encontro de Física 3, né? Esse encontro que não é síncrono, como temos feito nos últimos, né? Normalmente são síncronos. Esse, infelizmente, por questões de conexão, é um momento assíncrono. E o tema da nossa aula de hoje é a óptica, ou a introdução à óptica. Nós vamos começar o estudo da óptica. Onde que ela se localiza? Gosto sempre de falar onde ele se localiza dentro da física. Então nós temos estudado há alguns meses já a física ondulatória, né, que é o estudo das ondas. E depois nós passamos para a acústica, que é o estudo de uma onda específica, que é o som. E agora nós vamos estudar uma outra onda específica, estudando óptica. Por quê? Porque óptica é o estudo da luz, tá? Que, como a gente sabe, é uma onda, né? Aliás, essa é uma discussão que a gente precisa ter, né? Então aqui a gente vai encarar a luz como sendo uma onda específica. Então, óptica, o estudo da onda, tá certo? A óptica geométrica está aí no slide, então, para vocês. É a parte da física que estuda os fenômenos relacionados à propagação de luz. E são muitos os fenômenos que estão no nosso cotidiano que dependem, né, ou são em decorrência da propagação da luz. Tá? O que é luz? Essa é uma discussão que a gente precisa ter e a gente vai deixar para o final. O principal conceito a ser estudado é a boa compreensão do estudo da óptica, então é a luz, tá certo? Então, como eu disse, a luz é a energia irradiante que causa a sensação da visão. Então, se ela está relacionada à visão, só existe visão porque tem luz e só podemos enxergar qualquer coisa se houver luz. Então, ele por si só, então aí já é um fenômeno que vai estar relacionado a muito do nosso cotidiano, né? A propagação da luz e a detecção de luz. Né? Os nossos olhos, eles foram construídos apenas como um detector de luz, tá certo? As plantas a gente sabe que elas precisam da luz também, então aí também a gente já tem uma certeza de que a luz vai estar presente e fundamentalmente presente na existência da vida, tá certo? Aqui nós temos alguns exemplos, né, de fontes luminosas. A gente, há muito tempo atrás, o homem conhecia apenas 3 fontes luminosas, que era o Sol, a Lua. Hoje vocês já devem bem saber, né, que a Lua, na verdade, só reflete a luz do Sol. O Sol é um corpo luminoso. E as demais estrelas, tá certo? Bom, aí com o domínio do fogo surgiu uma outra fonte luminosa, né? O fogo é uma outra fonte luminosa, e com o avanço da tecnologia nós tivemos as lâmpadas, tá? A primeira, as lâmpadas incandescentes, depois as fluorescentes, os LEDs, os lasers e etc. e tal, tá? Nós temos então tipos de fontes. Nós temos os corpos que são luminosos, né? Como o Sol, por exemplo, é um corpo que emite luz própria. Tá? Isso é um corpo luminoso, tá certo? Nós temos os luminosos que são incandescentes, que são aqueles que possuem luz por ter uma temperatura elevada, que é o caso do Sol. Tá? Por que ele produz luz? Porque ele está a uma temperatura muito elevada. Tá? Tem fogo, tem explosão lá dentro. Tá? Então, o fogo é uma fonte primária de luz, ou seja, um corpo luminoso, e ele é incandescente. E nós temos os corpos que são luminosos, que emitem luz própria, mas que estão a baixa temperatura, que são os luminescentes, tá? Então são aqueles que possuem luz própria, mas a baixa temperatura. Como, por exemplo, nós temos o vagalume, tá certo? Aí nós temos as fontes secundárias de luz. O que são fontes secundárias de luz? São corpos que podem iluminar, mas a luz não vem deles propriamente dito. Tá? Eles recebem a luz e de alguma forma refletem a luz, ou enfim, né? Então esses corpos, essas fontes secundárias são também chamados de corpos iluminados, ok? Corpos iluminados. É aquele que reflete a luz que recebe de fontes primárias, como por exemplo
A lua, a formiga, o avião, todos os objetos que nós temos no nosso cotidiano têm a capacidade de refletir a luz e iluminar alguma coisa, né? Tá bom? A gente vai ver que, na verdade, quase tudo que a gente enxerga reflete a luz, mas ela não gera luminosidade, então não é uma fonte luminosa. A vida no nosso planeta está baseada na presença de luz, sem ela seria impossível, né? As plantas dependem da luz, né? Como eu já falei, para realizar a fotossíntese, e as brisas e os ventos são formados pelo aquecimento das águas. Então, a luz ela é fundamental também porque a luz traz do Sol o calor. Quando nós estudamos lá física térmica, nós vimos que uma das formas do som se propagar é como? Através de uma onda chamada de, quem lembra? Infravermelho. E essa onda está lá no espectro luminoso imediatamente antes da luz. Então são ondas próximas, né? Então aquilo normalmente quando um corpo é luminoso, né, devido a altas temperaturas, né, emitem luz, né, aquele primeiro tipo de corpo luminoso, ele também vai emitir calor, tá? Então aqui a importância da luz no cotidiano. Bom, a representação geométrica do raio de luz, ela vai receber o nome de raio de luz, né? Então a gente vai ter o raio cilíndrico, né? São raios que são paralelos, ou quando eu tenho raios focados, tá bom? O cônico divergente, por exemplo, quando eu tenho uma lanterna, né? A lanterna emite uma luz assim. Tá? Tem aqui a lanterna, ela sai no formato de um cone, né? Por isso recebe o nome ali de cônica. Aqui é quando eu tenho de um holofote, então isso é uma luz direcional, né? Quem mexe com iluminação, né? Tem algum youtuber que faz vídeo aí. Então aqui eu tenho uma iluminação direcional no holofote, né? Aqui não, aqui é uma luz que vai se espalhando, né? Tá certo? E o cônico convergente, que é o da lupa, por exemplo, quando você tem normalmente uma lente que vai focalizar uma luz. Ó, grava essa palavra foco, que ela vai ser muito importante dentro da óptica. Bom? E os meios ópticos? Os meios ópticos são quando nós classificamos os meios quanto à permissão da propagação de luz. E aí nós temos três tipos: os meios transparentes, os translúcidos e os opacos. O que são os transparentes? Você já deve entender. Transparente é que ele vai permitir a passagem total e organizada da luz. Tá? Então, é a água, é o vidro, né? Então, esses exemplos que tem aí. Permite a visualização nítida através deles. Então, você tem um vidro liso, né? Um vidro liso, tem vários tipos de vidro, né? Tem um vidro liso, ele é transparente. A água cristalina é transparente. Tá certo? O ar é um meio transparente à luz. Tá certo? Então esse conceito de transparente fica muito próximo daquilo que a gente já usa no cotidiano. Né? O segundo tipo que eu falei para vocês é o translúcido. O que é o translúcido? Ele permite a passagem de luz, mas ele permite uma passagem parcial de luz, né? E nem sempre é uma passagem organizada. Então como é que eu defino bem o translúcido? Eu defino o translúcido dizendo que eu não tenho uma visão nítida através dele. Tá? Então eu tenho uma cortina, como está aí no exemplo, né? Uma persiana de tecido, tá? Um vidro que ele está embaçado, uma água suja, um suco de limão, são meios translúcidos. Eu consigo até ver, por exemplo, eu tenho uma pessoa do outro lado de um vidro, eu tenho uma pessoa do lado da cortina, mas eu não consigo identificar quem é. Por quê? Porque ele é um meio translúcido. Ele permite a passagem de luz, mas não é total e nítida essa passagem. E, por último, os meios que não permitem a passagem de luz são chamados, então, de meios opacos, tá? Os meios opacos. Então, você tem a madeira, as paredes de concreto, tudo que você bloqueia completamente a luz, então, é chamado de um meio opaco, certo? Transparente, translúcido e opaco. Então, nós estudamos os fenômenos ondulatórios e nós vamos de novo aplicar esses fenômenos aqui agora dentro do contexto da óptica, né? Assim como fizemos dentro da acústica. E o primeiro que nós vamos ver hoje, e aliás é o único que nós vamos ver hoje, é o fenômeno da reflexão. Tá certo? Fenômeno da reflexão. O que é o fenômeno da reflexão?
quando uma onda atinge uma dada superfície e retorna. Então está aqui o desenho que está sendo mostrado aqui para vocês. Tá? Os raios vermelhos atingindo uma superfície horizontal ali e sendo refletidos em roxo. Então isso é reflexão. Tá certo? Por que esse fenômeno é importante? Ele é extremamente importante porque ele vai definir para nós a nossa visão. Tá? Porque vão existir para a luz dois tipos de reflexão que vão ser determinados pelo tipo de meio que eu tenho ali. Então, por exemplo, quando eu tenho uma superfície lisa, ou eu poderia dizer perfeitamente lisa, mas não tem nada perfeito nesse mundo, superfície lisa, eu tenho uma reflexão regular, que a gente chama. Então, a luz ela é refletida de maneira organizada. Você percebe, os raios são todos refletidos com o mesmo ângulo, bonitinho. O espaçamento entre os raios, eu não consigo, acho que dar zoom aqui, mas olha, os espaçamentos entre os raios são os mesmos antes e depois da reflexão. A luz incidente na superfície S volta ao meio de origem regularmente. Ocorre quando a superfície é metálica, polida ou uma superfície perfeitamente lisa. É isso que acontece nos espelhos. O que é o espelho? É um vidro, né? Tem uma parte metálica colada atrás do vidro que vai refletir porque o vidro é transparente. Mas para que eu tenha uma superfície perfeitamente lisa, eu colo um vidro, né? Porque o vidro ele é sempre muito liso. Então a reflexão ela é organizada, ou como nós chamamos e estamos aprendendo aí, ela é regular. Ela não desorganiza um feixe, né? Feixe é o conjunto de raios luminosos, tá bom? E aí, um outro tipo de reflexão, que é a reflexão, como eu já disse para vocês, a reflexão regular acontece nos espelhos, tá bom? Existem basicamente dois tipos de espelhos, os espelhos planos, que são esse mais comum, e aqueles espelhos que são esféricos, que são aqueles espelhos que são usados ou para aumentar o campo visual, que é esse aqui, Esse aqui é um espelho côncavo, é esférico côncavo, que serve para aumentar o campo visual, então a imagem fica menor, então é um espelho usado na segurança. E tem o espelho convexo, que ele serve para aumentar a imagem. Então, você já deve ter visto, por exemplo, na óptica, o dentista usa um espelhinho daquele pequenininho, né, que ele põe dentro do dente para enxergar lá. Ou seu pai deve ter para barbear, ou sua mãe deve ter para maquiagem, um espelho, né, que ele é afundado e ele aumenta a imagem. Esse é o côncavo, tá? Então são esses os tipos de espelhos que nós temos. O plano e os dois esféricos, o côncavo e o convexo. Eu estou passando rápido por isso aqui, porque espelho é um tema específico, só para espelho. Dá várias aulas e a gente vai estudar isso mais para frente. Hoje eu quero me parar aqui na reflexão da luz. Então nós vimos a reflexão regular, que acontece nos espelhos, que é quando então a luz ela é refletida de maneira organizada. E o próximo tipo de reflexão é a reflexão irregular ou difusa. Que vai acontecer o quê? Uma desorganização no feixe luminoso, tá? Ela faltou um R aqui, desorganiza o feixe luminoso, tá? Quando que isso vai acontecer? Quando a superfície é irregular, tá bom? Quando a superfície é irregular. Aí o que acontece, gente? Nós temos duas coisas muito importantes a respeito da reflexão regular, olha para mim, e da reflexão irregular. Eu já saí do slide ali sem querer. Quando eu tenho a reflexão regular, eu tenho no espelho, né? Por quê? Porque quando eu tenho a reflexão regular, eu tenho a formação da imagem. Se eu me colocar diante de uma superfície que reflete regularmente a luz, eu vou me enxergar. Por quê? Porque a luz refletida, ela é refletida de maneira organizada.
Tá certo? Então, a imagem não se descaracteriza. Agora, se eu estou diante de uma superfície que reflete a luz de maneira irregular, ela pode até refletir a luz, mas eu não vou ver minha imagem, não vai ser um espelho. Qual é a função do espelho? Refletir a luz, a gente já sabia, né? Só que o espelho, para ser espelho, tem que refletir regularmente a luz. Porque se a reflexão for irregular, não se forma a imagem. Porque como vocês viram no desenho lá, há uma desorganização do feixe luminoso. Então a imagem é desmontada. E aí, isso serve de gancho para esse próximo slide. Por quê? Porque agora a gente vai entender que existem muitos corpos, ou quase todos que a gente está vendo no nosso cotidiano, que refletem a luz. Tá? Só que a reflexão é irregular ou difusa. Então, quando você olha para um objeto que ele é opaco, então por isso nós vimos lá o opaco, o transparente e o translúcido, né? Pensa no opaco. Quando eu estou diante de um objeto que ele é opaco e ele é colorido, ele reflete a luz. Professor, mas eu não estou vendo a minha imagem nele. Você não está vendo porque a reflexão é irregular. Certo? É assim que a gente determina como se formam as cores dos objetos. Por que os objetos têm as cores que têm? Tá certo? Por exemplo, por que essa caixa aqui é branca? E por que esse celular é preto? Ou por que sei lá, por que essa parte aqui do pote azul, fazendo propaganda aqui da manteiga? Lembra que nós começamos dizendo que a luz é fundamental para a visão. O nosso olho ele é um detector de luz. Eu só enxergo quando tem luz e eu só enxergo luz. A gente vai ter uma aula específica sobre o olho, mas em geral, fazendo de uma maneira rápida, temos um tecido lá no fundo do olho, chamado de retina, que ele é sensível à luz. Chegando luz lá, ele gera imagem, não chegando luz, não gera imagem. Então, quando eu estou olhando para essa caixa, e eu estou enxergando ela, é porque tem luz chegando até o meu olho. Então vamos resumir o que a gente viu. Bom, mas ele é uma fonte primária de luz? Ó, fazendo propaganda da Dell. É uma fonte primária de luz? Não. Ele é uma fonte secundária. Ele reflete a luz. Eu estou vendo a minha imagem nele? Não. Então a reflexão é uma reflexão irregular ou difusa. Vamos usar essa palavra aí, ó, bonita. Se você entendeu o que significa, você matou a charada. Difundir é espalhar, né? Tá? E aí agora a gente vai entender o porquê das cores dos corpos. Tá certo? Então pensa, um corpo opaco, eu enxergo ele e está saindo luz. E chegando até o meu olho. Beleza? Bom, mas ele não é uma fonte primária de luz. Então está saindo luz dele porque ele está refletindo luz. E se ele é opaco, se ele é irregular, perdão, a reflexão é irregular, difusa, porque senão eu estaria vendo a minha imagem, não estaria vendo a cor dele. Beleza? Ótimo, tranquilo, né? Agora vamos então entender as cores. Bom, a gente precisa antes só saber de uma coisa. Que a luz branca é composta por todas as luzes. Tá? O que é o arco-íris? O arco-íris é a prova de que a luz branca é a composição de todas as cores. A luz do sol que chega até nós, ela é branca. E no arco-íris ela se separa e forma ali aquilo que a gente chama de 7 cores do arco-íris, mas que na verdade tem uma infinidade de cores ali. Certo? Então como é que se dá a cor de um corpo? Eu fico escrevendo na tela e daí fica bem em cima do texto, né? A cor de que um corpo apresenta pela reflexão é determinada pelo tipo de luz que ele reflete.
certo? Então nós vamos pensar por que um corpo é vermelho. Está aqui uma bola vermelha. Existem vários tipos de luz. Existe a luz branca, que é a soma de todas as luzes, e as luzes monocromáticas. Mono, um só. Vermelho, amarelo, azul, verde, roxo. E tem as luzes que são duas ou mais cores, né? Que são composições daí. Por que um corpo é vermelho? Por que eu vejo, enxergo um corpo vermelho? Porque tem luz vermelha saindo dele. Luz vermelha. Certo? Mas ele não é uma fonte de luz. Então, da onde está vindo essa luz vermelha? Se ele foi iluminado por um corpo branco, quer dizer que ele está absorvendo todas as outras luzes. Absorver, ele segura, ele põe para dentro dele. E ele está refletindo a luz vermelha. Quando eu olho para ele, o que tem? Luz vermelha saindo dele, porque as outras ele está absorvendo. Como que eu enxergo ele? Vermelho. Certo? E se fosse um corpo verde, professor? É a mesma coisa. Um corpo verde, desenhar aqui ó, um quadrado verde, só para a gente sedimentar a ideia. Esse quadrado aí tá demais, hein? Ó. Por que um corpo opaco é verde? Porque ao receber luz, ele absorve todas as luzes e reflete a verde. Então quando eu olho para ele, sai luz verde dele e chega até meus olhos, eu vejo ele como verde. Beleza? Se você não se perguntou ainda, vou jogar a pergunta para você. E um corpo branco? Ué, professor, branco não é a soma de todas as luzes? Então o branco é o quê? É corpo que reflete todas as luzes juntas. Quando se reflete todas as luzes juntas, eu vejo a cor branca. Certo? E o corpo preto? É o contrário. Tá? Um corpo preto é o corpo que não reflete nenhuma luz. Então, a cor preta aqui na luz, nesse contexto, ele é o quê? Ele é a ausência da emissão de luz. Tá certo? Então, quando eu olho para um corpo opaco e ele é preto, é porque não tem luz sendo emitida por ele e chegando até o meu olho. E o meu cérebro interpreta isso como preto. Como é que eu enxergo quando não tem nada de luz? Preto. Não é isso? Escuridão. Total escuridão. Então esse é o corpo preto. Tá? Então, por que ele é preto? Então, porque ele tem a capacidade de absorver todas as luzes. Então, qualquer luz que você mandar chegar até ele, ele vai absorver e não vai emitir nada. Se ele não emite nada, como é que o meu olho vê? Preto. Ou, na verdade, filosoficamente falando, chama o Gonçalo, ele não vê. Porque fisicamente ver é detectar luz, radiação eletromagnética, essa da região do visível, luz. Tá certo? Então eu não vejo. Professor, mas como é que eu vejo? Então, eu estou vendo o seu fone preto. Fisicamente falando, você não está vendo. Você está vendo a minha mão e está vendo que tem um espaço não emitindo luz aqui no formato do fone. Que o meu cérebro interpreta como preto. Beleza? Então, olha só, por exemplo, como é que é um corpo vermelho? Chega a luz branca, ele absorve tudo e emite vermelho para nós. E um corpo verde? Chega a luz branca, aqui só tem 3, né? Mas a luz branca é todas as cores juntas, né? E ele absorve todas, mas reflete o vermelho. Então eu olho para ele e tem vermelho saindo. O azul, chega a luz branca, ele absorve todos e emite o azul. E assim por diante, ó, como acontece no vermelho, tá aqui outro desenho, no amarelo, no verde e no preto. Chega a luz branca ou chega qualquer luz, ele absorve e não emite nada. E no branco, ele reflete tudo. Qualquer luz que você mandar para ele lá, ele reflete. Se for branco, ele reflete tudo, se enxerga ele como branco. Se for de outra cor, vermelho,
ele vai refletir o vermelho. Aqui está a explicação daquilo que a sua mãe ou sua avó dizia: num dia muito quente, ou use roupas claras. Por quê? Lembra que eu falei agora há pouco, a radiação térmica, o infravermelho e a luz são ondas muito próximas. Se o branco reflete a luz, reflete o calor. Se o preto absorve a luz, absorve o calor. Então usar uma camiseta, uma roupa branca no sol, ele vai refletir muito mais calor do que usar o preto, que vai absorver o calor. E o seu corpo vai sentir mais calor, tá? Pinta uma parede que está exposta ao sol, parte dela preta, parte dela branca. E vai lá no final do dia, vai ver qual vai ter a maior temperatura. A preta, por quê? Porque ela absorve luz e, consequentemente, absorve calor também. Ok? Ó, então vamos aplicar essa ideia, que é o que a gente queria hoje aqui. Então imagine a bandeira do Brasil, fora de proporção aí nesse desenho. Ela está num lugar completamente iluminado apenas por uma luz amarela. Então, ó, é uma luz monocromática. Deixa eu parar de riscar aqui. Aquilo que se chama de luz monocromática. Vai ter um exercício aqui falando aqui. Isso daqui a pouco. Só luz amarela. Tudo escuro, não entra a luz do sol. Esse é um experimento difícil de você fazer na sua casa. Primeiro porque é difícil você encontrar a luz monocromática. Tá? Sempre vai emitir um pouquinho do outro. E segundo que é difícil você encontrar um ambiente que é completamente vedado à luz. Mas imagine que a gente consiga essas duas condições. Como é que eu vou enxergar a bandeira do Brasil? A parte verde, ela é verde porque ela absorve tudo e só reflete o verde. Então se tu manda luz amarela para ela, o que ela vai fazer? Vai refletir ou vai absorver? Bom, ela é verde, só reflete o verde. Então, o amarelo, ela absorve. Então, sabe como é que ela vai ficar? Preta. O azul vai ficar como? Preto. Por quê? Porque se ele é azul, ele só reflete azul. Mandou amarelo, ele absorveu. E acabou. Certo? Então, você vai enxergar ele como preto. O amarelo, ele reflete amarelo. Então, você mandou amarelo para ele, vai devolver amarelo, você vai enxergar ele normalmente. E o branco, aqui tem uma pegadinha. E o branco? O branco não reflete tudo? Reflete. Reflete o amarelo também? Sim. Se ele é branco, ele reflete tudo. Então, quando você mandar a luz amarela, ele vai refletir o amarelo, você vai ver ele como amarelo. Tá? Então, você vai ver isso aqui. Beleza? E para finalizar, exercício número 1. Conhece essa bandeira aí? É a bandeira da Palestina. Me perdoem aí, devia estar com P maiúsculo, a Palestina. Olha a ideia. Então imagine se a bandeira da Palestina estiver em um estúdio sem nenhuma iluminação e for ligada apenas uma luz monocromática vermelha. Costume-se com esse termo. Uma única luz vermelha, tá? Como ficará respectivamente suas partes vermelhas, pretas, branca e verde? Aqui tem o branco, o preto e ainda duas cores, então por isso que eu peguei essa bandeira, tá? Bom, eu estou ligando uma luz vermelha. A parte vermelha é vermelha porque reflete vermelho. Então se mandou uma luz vermelha, vai refletir, vai ficar vermelho. O preto é preto porque ele não reflete ninguém. Então em nenhuma situação ele vai mudar de cor. Certo? Ele vai continuar preto. Beleza? O branco vai sempre se adaptar à luz que você mandar nele, porque ele reflete qualquer luz. Mandou vermelho, ele reflete vermelho, porque ele reflete todo mundo. Então você vai ver ele vermelho. E o verde? Verde é verde porque reflete verde. Tem luz verde para ele refletir? Não. Você mandou luz branca, porque a luz branca compõe verde. Tem verde lá dentro. Não mandou. Então não tem verde. Mandou luz verde? Não. Você mandou uma luz monocromática vermelha. Então não tem verde para ele refletir. Ele vai absorver e não vai refletir ninguém. Então se absorve e não reflete nada, como é que tu enxerga? Preto. Tá? Então as faixas vermelhas, preta, branca e verde ficarão como? Vermelho fica vermelho, preto fica preto, o branco fica vermelho e o preto fica preto. Aliás, o verde fica preto. Então é
Alternativa D. Tá certo? Ó, tá aí a bandeira da Palestina, tá certo? E ela vai ficar uma bandeira bicolor. Esse aqui é um desenho que eu fiz, né? Tá? Mas a ideia é essa, o vermelho fica vermelho, o preto continua preto, o branco fica vermelho, porque ele reflete tudo, e o preto e o verde fica preto. Se você entendeu isso aqui, você entendeu como se formam as cores dos objetos opacos. A importância da reflexão. Eu estou falando de objeto opaco, que reflete de maneira difusa, não é reflexão regular, porque se for reflexão regular, daí ele fica espelhado. Eu vou ver a minha imagem lá. E não é objeto luminoso, é objeto que reflete luz. Tá bom? Espero que você tenha entendido isso aqui e para qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Tá bom? Lembrando, finalizando aqui, temos as referências, tá bom? Lembrando que eu mandei para vocês uma atividade que não tem a ver com isso aqui. Esse aqui é a introdução para nossas próximas aulas, mas que tem a ver com as aulas das últimas semanas, que são os tubos sonoros, as cordas vibrantes e é isso, né? Tá certo? Então, eu joguei a data dessa atividade lá para 19 de janeiro. Então, hoje é a nossa última aula, 22 de dezembro, a gente retorna dia 12 de janeiro e essa atividade fica para 19 de janeiro. Finalizamos por aqui. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Me escreva, me manda mensagem no Instagram, a gente vai conversando por lá. Um abraço para todos vocês e até mais. Tchau!